Em um mundo totalmente conectado, onde informação e comunicação são parte integrante de qualquer empresa, um profissional ganha destaque: o Relações Públicas. É ele que vai criar estratégias de comunicação e trabalhar com a imagem interna e externa de diferentes tipos de organizações. A complexidade no funcionamento de organizações e sua relação com a sociedade é uma realidade muito distante para a maioria das pessoas. Daí fica realmente difícil entender e compreender o trabalho de um Relações Públicas. Professora Célia, como é o trabalho de um Relações Públicas? O que o Relações Públicas faz? Ele trabalha com relacionamentos. Relacionamentos entre todos os públicos. Então, por exemplo, uma organização, ela tem o público acionista, o público interno, os familiares do público interno, a comunidade, os clientes, os não clientes futuros. Tudo isso são os públicos que as organizações entram em contato. O que o RP faz? Ele tenta melhorar o relacionamento entre esses públicos. Não privilegiando um público, por exemplo, os acionistas, os donos das organizações, nem o público interno, mas sim para que aquele negócio flua de uma forma que todo mundo ganhe, num jogo que todo mundo ganhe. Então, se entre 3 pessoas existem 3 interesses diferentes, imagine numa organização quantos interesses existem. Então, a função principal do RP é mediar esses relacionamentos. Então, hoje a gente tem o RP como um gestor da comunicação, como aquele que faz a mediação entre relacionamentos. Professor, e para dar conta dessas competências necessárias a um bom RP, a boa formação de Relações Públicas, como é estruturado o curso aqui na Unesp? Então, aqui na Unesp nós temos atualmente uma grade que tem um grande privilégio nas ciências humanas e ciências de base, que são ciências fundamentais. Temos inclusive psicologia, filosofia, economia, que são áreas que vão trazer uma base para o RP ter uma sensibilidade, uma percepção em relação aos seus públicos, além das disciplinas específicas, como trabalhar com eventos, técnicas de RP, pesquisa de opinião pública. Ele tem assim uma base muito grande nessas humanidades. Agora a nova diretriz curricular, que a gente está fazendo inclusive uma mudança no projeto pedagógico do curso, está trazendo também novas disciplinas específicas, como gestão de redes sociais, que está muito na moda, né? Hoje a gente vê que a organização precisa se preocupar, porque antigamente ela trabalhava a publicidade dela e a campanha promocional dentro das mídias massivas, e ela controlava muito isso. Hoje, com as redes sociais, ela acaba não controlando. Então, nós temos também um RP que trabalha especificamente com a gestão das mídias sociais, para trabalhar como que está sendo divulgada a imagem nas redes sociais e assim por diante, né? E em relação às áreas de atuação, professora, quais são as diferentes possibilidades de trabalho para um RP? Bom, vou começar falando, por exemplo, do RP como técnico. Até 10 anos atrás, a gente só tinha o RP como técnico, então a gente falava que era um profissional para apagar fogo. Acontecia uma greve, tinha um problema, chamado profissional para mediar esses relacionamentos. Hoje, as organizações, como eu falei para você, elas estão prestando mais atenção nisso. Então, antes de acontecer um problema, ela traz o RP para dentro da sua organização, no sentido dela gerar todo um programa de comunicação integrado, né, com assessoria de jornalismo, com a parte de identidade da marca, imagem da marca, fazer um programa integrado para que ela possa atuar melhor como um gestor de comunicação. Então, nós temos profissionais de RP que trabalham como técnicos, no caso, então, assim, só para efetivar um evento, trabalhar uma coisa específica, um fenômeno, mas na realidade a gente hoje está próximo do RP como gestor. E aí ele pode trabalhar por exemplo, em atividades socioculturais, em ONGs, nas redes, como eu falei para vocês, em grandes organizações, junto a recursos humanos para trabalhar públicos internos, capacitação, clima organizacional. A gente fala que o RP é um profissional que tem jogo de cintura. Na realidade, não, ele precisa ter uma expertise, precisa ter conhecimento amplo, atualidade, para que ele possa negociar os interesses para que todos ganhem. E não é uma coisa fácil. Então, no nosso currículo a gente tem psicologia, né, tem uma série de disciplinas, relações proxêmicas, liderança, capacidade para que esse profissional possa realmente fazer o seu trabalho de comunicar, né, bem para cada público.
A atividade de relações públicas, ela esteve sempre muito ligada à formação das pessoas, à educação, à conquista de opiniões, construção de opiniões, né? Que é onde você gera imagem, reputação e também forma a opinião de pessoas a respeito do trabalho, de um produto. E dentro do grupo como um todo, essencialmente no negócio B2B, né, que nós estamos atuando, você forma a imagem e reputação da empresa. Você transmite para os públicos de relacionamento qual é a grade de valores que conduz esses gestores, como é que essa empresa atua, no que ela acredita, como é que ela preserva esses valores. Então está muito ligado à cultura organizacional. Hoje o departamento de marketing está dividido em 4 frentes técnicas. Nós temos uma atuação de marketing institucional, temos uma atuação de comunicação institucional, temos uma atuação como relações públicas e também temos a grade de responsabilidade social, que são os projetos que a empresa empreende, que também estão sob a minha responsabilidade. Hoje eu tenho 8 pessoas, né, nessa atuação diária. E nós estamos muito ligados à produção de conteúdos, independente da mídia impressa ou digital, televisiva, todo o conteúdo que é gerado em função da atuação das empresas, ele é definido dentro do departamento de comunicação e marketing, como eu falei. Eu me lembro que há muitos anos atrás, né, logo que nós nos formamos e tudo, a comunicação e relações públicas como um todo, eles ainda não era muito demandado e o espaço de trabalho era bastante restrito. Hoje nós somos profissionais que precisam ter como pré-requisito muito do conhecimento do setor que você atua, entender como é que são as relações com as partes interessadas e os públicos que interagem no dia a dia com você. Então é muito importante essa presença e essa troca com a área técnica, com entendimento de processo industrial, quem são os players do segmento, para você definir a estratégia e o instrumento de comunicação adequado à necessidade que você eventualmente tenha. O Guia de Profissões vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer outros detalhes sobre a formação e atuação do Relações Públicas. Eu acho que todo mundo que presta comunicação, acho que é uma relação só de comunicação mesmo, né? De estar com as pessoas, mas não. Tem uma base teórica muito grande de pesquisa, de desenvolvimento. Eu acho que eu aprendi bastante sobre isso, não só comunicação, mas sobre a base teórica. Tem muita coisa que a gente acredita, mas que não é na prática. Então, para as pessoas procurarem as faculdades, procurarem os cursos, são muito diferentes as faculdades entre si. Então, procurar os cursos, procurar as faculdades, as áreas que gostaria de atuar, que aí desmistifica um pouco antes de entrar na faculdade. O Guia de Profissões de hoje está apresentando o curso de Relações Públicas. Como nós vimos no bloco anterior, esse profissional tem um importante espaço dentro das grandes empresas, mas ele poderá atuar ainda em agências de comunicação. Essas agências prestam diferentes serviços e se tornaram um interessante espaço de trabalho para o Relações Públicas. Nós acreditamos na comunicação integrada de marketing. O que é comunicação integrada de marketing? Comunicação é quando a gente tem as várias ferramentas de comunicação, no qual com o único objetivo que é transmitir determinada mensagem mercadológica para o seu receptor, mas por meio dos vários canais. Então, eu tenho a própria propaganda, eu tenho a promoções de vendas, eu tenho o marketing direto, eu tenho o marketing de incentivo por meio da força de vendas, a própria relacionamento com a mídia, né, a assessoria de imprensa e o eventos. Então, ou seja, eventos, ele é uma ferramenta que, dentro da nossa filosofia, somado a várias outras ferramentas de comunicação, elas são integradas de uma maneira sinérgica, de uma maneira que cada um, por meio de um canal, consiga transmitir a sua mesma mensagem, por pontos de contato que a gente chama diferenciado. Então, isso é o que nós acreditamos. Claro que em alguns momentos eu só utilizo a propaganda, em alguns momentos é só o eventos, mas a filosofia básica, quando a gente consegue dentro de uma campanha, onde o objetivo é trabalhar a comunicação integrada de marketing, a gente acredita muito na eficiência e na eficácia dessa comunicação. E isso é tendência de mercado, é uma tendência que hoje em dia tem evoluído o próprio marketing, onde nós conseguimos dar
dar resultados diferenciados para o nosso cliente. Às vezes ele está lançando um produto, ele vai lançar por meio da ferramenta Eventos, mas ele vai pela propaganda, ele vai pela assessoria de imprensa, vai no PDV com promoções de vendas, todos dizendo a mesma coisa, de uma forma bem simplista, mas por canais diferenciados. E isso faz com que a gente consiga estabelecer os inúmeros pontos de contato e a nossa mensagem de uma maneira mais assertiva. Ela acaba atingindo o seu público-alvo. Vejo que o profissional de relações públicas é fundamental nesse processo. Na verdade, ele, acima de tudo, ele é um grande gestor, que eu entendo, de todo o processo, tanto com o seu público interno de equipe, a equipe que vai estar trabalhando, quanto a equipe de produção e como ter a gestão de tudo isso, por meio do planejamento. Para mim isso é fundamental. Então o profissional é o que tem a capacidade de entender todo esse processo de ponta a ponta. A comunicação envolve várias especialidades e profissionais com diferentes formações. Jornalistas, radialistas, publicitários e relações públicas muitas vezes trabalham em conjunto. Daí, fica difícil entender onde termina o trabalho de um e começa o trabalho de outro. Nesse dilema, uma dúvida recorrente é a diferença entre um assessor de imprensa e um relações públicas. Então, o assessor de imprensa é aquele que dá uma assessoria à organização para a imprensa. E hoje nós podemos dizer que dá uma assessoria para a rádio, TV, né? Porque eles faz o press release e passa a informação que a organização quer para os seus públicos. O Relações Públicas, ele trabalha o quê? A campanha de relações públicas, ou seja, toda a campanha promocional de comunicação. Então ele faz a interação com a campanha do produto, merchandising, faz a interação com todo tipo de comunicação para funcionários, que a gente chama que é a comunicação administrativa, né, que é para funcionar aquela organização. E aí envolve marca, envolve identidade visual, a parte, como é que eu vou dizer, estética da organização, o uniforme, a capacitação, a postura das pessoas dentro da organização. Então ela trabalha uma comunicação integrada e ela faz essa gestão, quer dizer, as relações públicas da comunicação como um todo. Então esse processo de integração na comunicação é o RP que faz. Professora, existe algum perfil ideal para um profissional de RP? O RP tem que ser, eu falo que ele tem que ser curioso, porque ele tem que estar atual, tem que estar atualizado, tem que estudar. Ele não tem que ser xereta, ele tem que ser atual e curioso. Ele tem que entender de tudo que ele faz, né, para ele poder ser um profissional à altura. Então, normalmente esse perfil, eu digo assim, a gente tem um pouco porque a gente se identifica, né? Quando, por exemplo, eu quero ser médico, eu escolho porque eu me identifico com algumas características. E o relações públicas, como são relações humanas, normalmente são pessoas que gostam de conversar. Então, eles são pessoas que gostam desse relacionamento. E esse é um perfil ideal. Agora, não é porque você gosta de conversar que você vai ficar só conversando. É um perfil que tem que ter um profissional capacitado, um profissional que estude muito, que se aprofunde, porque é uma profissão ainda que é muito ampla, envolve vários campos das ciências sociais, né? Porque nós não temos ainda um campo de relações públicas específico, a gente toma emprestado algumas teorias da sociologia, da psicologia, da comunicação, né? Então é um campo que está em desenvolvimento, então a gente precisa estudar bastante para poder compreender. Você sabe que compreender o humano é a coisa mais difícil, né? Então, está aí a dificuldade do RP. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, quais são as perspectivas do profissional que se forma em relações públicas, professora? Se a gente fosse fazer assim, uma retrospectiva, a gente vê que, por exemplo, em 1970, o bom era estudar publicidade e propaganda. Depois foi jornalismo. E agora eu acho que é relações públicas. Porque agora é o tempo do relações públicas. Todas as organizações estão percebendo que a comunicação, a gestão da comunicação é uma coisa mais importante do que a administração, do que a economia. Comunicação é a bola da vez agora. E o relações públicas também. Então hoje ele não está sendo chamado para apagar fogo, para fazer uma ou outra atividade. Está sendo chamada para integrar no processo de comunicação da organização. Então, a meu ver, é um mercado promissor e o pessoal que se forma aqui na Unesp, ele tem um repertório muito bom, porque se forma numa universidade pública, né? E tem conseguido assim empregos muito bons, né? Tanto assim, porque o ideal é que você trabalhe naquilo que você gosta, né? Então, se você tem aquilo que você gosta e a capacidade, eu acho que isso é importante para a gente, né? Em termos de remuneração, eu acho assim que são poucos ainda os relações públicas que têm uma remuneração muito alta. Mas nós temos relações públicas, por exemplo, da GM, que ganham bastante, que fazem todo esse processo, né? Mas
Eu acredito que futuramente isso daí vai ser um ponto forte do Relações Públicas ser melhor remunerado. O curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas é oferecido pela Unesp de Bauru e tem 4 anos de duração. Já o salário inicial está em torno de R$ 2.000. Se você ficou interessado, não deixe de visitar a página do Guia de Profissões. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!